Mas tem um tema e um assunto que a gente precisa discutir, precisa tratar. Só vou falar o nome para vocês. Janja da Silva, a primeira-dama da República, ela ficou nos trending topics do X, porque a conta dela foi invadida. Um dia após o perfil da primeira-dama ser invadido, ser hackeado, deputados e senadores governistas voltaram a pedir a aprovação do PL das fake news que regula as redes sociais. Investigado por suposto esquema de rachadinha, o deputado federal André Janones pediu que as Big Techs tenham responsabilidade com a segurança digital e o conteúdo divulgado nela. Já o relator do projeto, o deputado Orlando Silva, disse que o hackeamento das contas de Janja são um estímulo para que o governo Lula reflita sobre a urgência de aprovação da chamada PL da censura. Giro com os nossos comentaristas. José Maria Trindade, Zé, quais foram as repercussões da invasão da conta da primeira-dama Janja da Silva? O hacker escreveu algumas barbaridades ali, mas claro que isso já estimulou um debate, uma reflexão dos parlamentares que querem acelerar a aprovação desse PL. Quais são as novidades aí de Brasília? Bom, Zé Maria ficou congelado, naturalmente houve uma queda do sinal, então eu repasso a pergunta para o Cristiano Beraldo, que também acompanhou as repercussões dessa invasão hacker na conta da primeira-dama. Cristiano Beraldo, e agora parlamentares governistas querem acelerar a discussão e a regulação das redes sociais. Há uma conexão direta entre o que aconteceu e a necessidade de regular as redes sociais? O que aconteceu com a Janja da Silva é um bom case para discussão? É um bom case para discussão, Caniato, mas não para se avançar com um PL da censura que simplesmente inviabiliza o uso de rede social. Você tem dois casos separados. Um usuário tem a sua conta hackeada e uma pessoa entra ali e faz postagens ofensivas, enfim, de qualquer natureza negativa usando aquela conta. Muita gente é vítima do que eles chamam do urubu, do Pix, né? Ela assume o perfil da pessoa na rede social, começa a pedir dinheiro, prometendo retorno, enfim. Há vários tipos de golpe que são cometidos através das redes sociais. O que é preciso fazer? É preciso que haja uma forma de resposta rápida das redes sociais quando isso acontece. O grande problema que eu vejo é que muitas vezes você tem as redes sociais agindo como juízes, tomando decisões à revelia do usuário, que muitas vezes ele não sabe o que está acontecendo, não sabe que teve um conteúdo suspenso, não sabe que teve a conta suspensa e não consegue falar com ninguém, não consegue ter retorno, não consegue saber o que ele pode fazer para corrigir aquilo que eventualmente está errado. Então, esse é um problema grave de relação entre o usuário e as plataformas de rede social. Agora, quando você tem um caso desse, onde a pessoa entra num perfil para fazer postagens ofensivas, como foi o caso da primeira-dama, a rede social ela tem que ser rápida, porque é óbvio que aquilo ali não foi ela. Quando você cria o perfil, ela tem que ter formas de comprovar que a pessoa que está criando o perfil é aquela que está ali passando as informações, passando os dados, para que quando aconteça alguma coisa, a pessoa possa entrar em contato e ter a sua conta suspensa. É o que acontece com o banco. Você ter lá o seu cartão roubado ou perde o seu cartão, você tem um número que você liga, se identifica ali com informações básicas e o seu cartão é suspenso para que não haja uma utilização indevida. Então não há razão para que se demore para a rede social tomar uma medida. Isso é um ponto. Agora, não se pode usar isso simplesmente para querer agora implementar censura em rede social, porque a rede social ela não tem como se responsabilizar por aquilo que é postado. Ali é um ambiente de conversa, ali é um ambiente de manifestação de opiniões, ali é um ambiente muitas vezes de conflito, mas está ali quem quer. Eu vi ministro desse governo falando, mas é um absurdo, na própria rede, que esta rede que permite o discurso do ódio, blá, 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 e nada faz. Por que ele está ali tuitando? Por que ele não apaga a sua conta e dá o exemplo? Fale para os seus seguidores apagarem as suas contas no Twitter, no X, ou seja lá onde for. Mas não, ficam reclamando, mas ficam usando a rede social. É muito engraçado. E agora eles querem ser os detentores da verdade.
porque se o conteúdo for contra aquilo que lhes interessa, eles serão os primeiros a apontar o dedo e ter essas redes sociais pagando um preço que é inviável quando são punidas dentro da lógica desse PL, quando elas forem punidas porque um usuário postou algum tipo de conteúdo. Então, esse PL é absurdo, isso é uma vergonha, é o Brasil retrocedendo, é o Brasil não a caminho da Venezuela, é o Brasil a caminho da Coreia do Norte. É isso que esse PL representa. É isso. Primeira-dama Janja da Silva teve a conta hackeada no X, o antigo Twitter. Inclusive tem informação que foi confirmada pela nossa equipe de reportagem em Brasília. Polícia Federal cumprindo 4 mandados de busca e apreensão nessa investigação que apura esse ataque hacker à conta de Janja da Silva. José Maria Trindade, esse movimento de parlamentares governistas cobrando a regulação das redes sociais, daquele PL que popularmente começou a ser chamado de PL da censura. Quais são as repercussões aí em Brasília, hein, Zé? Pois é, as repercussões maiores vieram exatamente da bancada feminina, dizendo que fizeram isso com a Janja porque ela é uma mulher, que se fosse um homem não fariam daquela forma, ou seja, estigmatizando cada vez mais a mulher. Olha, Beraldo, eu não posso achar normal que isso aconteça nem comigo, nem com você, nem com sua mulher, nem com sua filha, nem com a Janja. Não posso achar normal. Isso não é normal. E não é normal, mas não é porque ela era mulher, sociais, né, Zé? Pelo amor de Deus. Mas a invasão com o homem seria diferente. O tratamento é evidente, Beraldo. Evidente. E foi contra uma mulher e foi daquele jeito, aquele tipo... Diferente a Polícia Federal se meter no assunto da mulher, e mandar gente pra rua para fazer busca e apreensão. Isso é que é diferente. Se fosse com você, Zé, a Polícia Federal não é pra rua, não. Ué, por que foi com a primeira-dama? No que isso tem a ver com o assunto de Estado? Ela é a primeira-dama, Beraldo. Apaga a conta, primeira-dama. É conta pessoal dela. Apaga a conta, primeira-dama. Vai cuidar lá entendeu? É isso. Aí é que eu acho que você tem razão. Veja bem, a Polícia Federal entrou porque esta plataforma, esta rede social que você está colocando como se fosse uma coisa pública, isso não é. Isso é empresa privada que ganha muito dinheiro, é o maior faturamento de mídia do Brasil está exatamente nesta rede. Tem lucro, se tem lucro tem que ter responsabilidade. Eles não fizeram nada, demoraram. Beraldo, eu não posso achar correto que existam contas em meu nome e que eu não posso fazer nada. Eu não posso, tem lá, você abre lá, tem José Maria Trindade. Concordo lá, adoidado, tinha uma com mais de 200, não é normal. E por que coloca assim, plataformas sociais como não regulamentadas? O mundo é regulamentado, você é regulamentado. Nós estamos aqui numa TV super regulamentada, num rádio super regulamentado, num mundo super regulamentado. Toda novidade tem que ser regulamentada porque é assim, nós somos regulamentados, nós andamos por leis. E existem vários exemplos, eu vou te citar um, carro. Quando inventaram o carro, não era regulamentado, aí começou a atropelar a gente, estacionar em cima de calçada, peraí, aí se criou regras, sinal de trânsito, mão em contramão, proibido estacionar, autorização para dirigir o carro. É censura de carro? Não, é uma regulamentação. A regulamentação tem que acontecer, no mínimo, colocar o CPF da pessoa. No mínimo do mínimo, estas plataformas são as responsáveis pelo que publicam, como nós somos responsáveis pelo que publicamos. Qual é a diferença? Por que a gente é regulamentado, super regulamentado, e responsabilizamos por tudo? Tá aí meu nome, meu CPF, e vai vem, tem alguém questionando na justiça. E a plataforma? No que ela responsabiliza? Nada? Como é isso? Que tipo de Deus é esse? Que tipo de bezerro de ouro é uma plataforma social que está longe da regulamentação, que não assume nem os próprios filiados? Cada um que tem uma página nesta plataforma é um cliente da plataforma, ela é responsável por ele. E as pessoas têm que entrar na justiça contra a plataforma. Demorou, precisou a Polícia Federal entrar, e é lógico, ela é uma autoridade, ela é a primeira-dama. Eu não sou primeiro-dama do Brasil, a Polícia Federal não tem que preocupar comigo, eu tenho que contratar um advogado.
Agora, ela é a primeira-dama, é a autoridade. A Polícia Federal é o mínimo que se pode fazer. É preservar a imagem da primeira-dama e do presidente, qualquer que seja o presidente e qualquer que seja a primeira-dama. Beraldo, depois o Mota. Ô Zé, rapidamente, eu concordo com você. A plataforma tem que ter responsabilidade em relação aos seus usuários. Isso é regulamentação. Isso é regulamentação. Então, mas é diferente da plataforma ter que responder pelo que o usuário escreve. Isso, o usuário, uma vez identificado, o usuário é que tem que responder, não é a plataforma. Esse é o meu argumento. Tem que responder. Porque senão, sim. Uma plataforma não é diferente de nós, viu? Então, uma plataforma não é diferente de nós. Então, quando alguém usa um telefone celular de dentro do presídio para aplicar um golpe do falso sequestro, para aplicar um golpe qualquer, para tirar dinheiro de gente idosa, então vamos acionar a operadora de celular. Porque também o instrumento que ela oferece à sociedade está sendo e usado. Faz, e identifica, e faz, está regulamentado, é isso aí que eu queria te dizer, está regulamentado, e a operadora é obrigada a dizer qual é o CPF que está aquele número. O mundo é regulamentado. Mas aqui tem dinheiro, Zé. É sim. Dinheiro. Eles querem que a plataforma indenize por aquilo que o usuário publicou. Esse é o ponto. A empresa de telecomunicação, ela não vai reembolsar aquele sujeito que caiu no golpe do presidiário que está com o celular ali aplicando o golpe do falso sequestro. Esse é o ponto. A gente não pode confundir. É uma comunicação privada. Zé. Aí censura é impedir. Estamos falando de responsabilização. Eu sou contra a censura, eu tenho horror à censura. Meu trabalho não existiria se não fosse censura. Mas a telefonia, ela não é uma entidade que faz plataforma pública. Se você liga para alguém xingando, identifica, aparece o nome lá. Beraldo me ligou. É isso que tem que regulamentar? É lógico. Como é que você pode admitir que alguém interfira na sua vida, na vida da sua família, e você não sabe quem é e nem vai saber? E para quem que você liga? A plataforma não tem absolutamente nenhuma responsabilidade, nem te atende. Você não sabe nem a quem recorrer. E como é que pode ser normal um negócio desse? O Mota está pedindo. Tem que regulamentar, no mínimo, identificar. Passa para o Mota rapidinho. Vai lá, Mota. Olha, eu vou discordar do Zé e vou votar com o meu amigo Cristiano Beraldo, por várias razões, né? A primeira, mais básica, é que já existem leis para lidar com tudo isso. Eu não vejo absolutamente nenhuma necessidade de criar uma lei nova. Aí eu pergunto para vocês, eu coloco aqui uma pergunta para discussão. A invasão de uma conta de rede social é mais grave do que a invasão de uma conta bancária? O que é mais grave para vocês? Tá? Muita gente é vítima de fraude financeira no Brasil. Eu conheço casos de 2 pessoas que foram sequestradas na rua. Os bancos se responsabilizam, Mota. Os bancos se responsabilizam. Não, deixa eu contar a história. Eu conheço o caso de 2 pessoas que foram sequestradas na rua, levadas por uma comunidade com arma na cabeça, foram obrigadas a dar as senhas de todos os aplicativos financeiros, sacar todo o dinheiro. Isso, você acha que isso tem a mesma gravidade de alguém que invade uma conta de rede social e posta besteiras? Então eu vou te dizer, olha, essas pessoas, elas ficaram a ver navios. A polícia entrou, investigou, são quadrilhas organizadas que continuam operando. Vira e mexe, isso acontece. Tá? Para mim, isso é que é o problema grave. É isso que o Congresso Nacional devia estar discutindo, Zé. A lei que a gente presta hoje... atenção, Mota. Presta atenção, a plataforma hoje, uma invasão, um hackeamento de plataforma é muito mais grave do que essa história que você contou, Mota. É muito mexe mais com a grave, reputação das pessoas. Você ser sequestrado, claro, levado por uma favela, Mota, com arma na cabeça. A reputação de uma pessoa é a coisa mais importante que existe. Ô Zé, só para te dar um contexto. Ontem aqui, a gente deu essa notícia ontem ou anteontem, de um bandido que roubou o celular da moça. Uma live. E ele fez uma live na conta da moça. O que você acha disso? O bandido já deve estar solto, Zé. Se foi preso, ele está solto no dia seguinte. Esses são os problemas graves que a gente tem. Tá? Esses problemas... A história, Mota, é o seguinte, essa história que você contou aí do assaltante, os bancos são responsabilizados e eles às vezes até procuram. Você tem a quem procurar, entra na justiça, responsabiliza o banco, existe seguro,
a pessoa recebe o dinheiro de volta, existem vários golpes, os bancos têm polícias para avaliar isso, se não é golpe contra o banco mesmo, e as páginas sociais não se responsabilizam por nada. Você usou um exemplo que enaltece a minha defesa, quer dizer, os bancos são responsabilizados quando tem um golpe. Por quê que é? Porque o cliente é do banco. A plataforma tem clientes, existe um contrato de adesão, é um consumidor que deveria ter direitos e não tem. É um cliente, é um contrato de adesão, embora não pague ainda. No futuro, existem casos que pode cobrar. Então, assim, as plataformas têm que ter responsabilidade e terão, o dia que isso chegar no Supremo, o Supremo vai dar ganho de causa pela responsabilização da plataforma. E vou te dizer, um assalto, um golpe, ele é menos grave do que certas coisas que atacam contra a reputação de pessoas. As pessoas se suicidam por conta de ataques em plataformas. As pessoas morrem imoralmente por conta de ataques nas plataformas. Ninguém sabe de onde veio. Como é isso? Pelo amor de Deus. Vai lá, Mota. Fala você, Mota. Depois eu passo para o Beraldo e depois o Zé. Eu só quero dizer o seguinte, eu estou torcendo para ninguém do governo estar ouvindo o que o Zé está falando, porque senão amanhã vão criar um ministério das redes sociais, você vai ter que tirar um alvará para criar uma conta, você vai ter que ir pessoalmente lá no serviço público. Ministério não, mas eu defenderia uma delegacia especializada em redes sociais. Zé, a gente está falando de um mundo novo. Você precisa conhecer uma coisa chamada Bitcoin. Isso é novo. Bitcoin. O Bitcoin não tem nenhum registro de nada, é um dinheiro digital. O Bitcoin não tem CPF, não tem fotografia do dono, não tem impressão digital. Esse é o mundo novo, Zé, que está chegando por aí. A gente não pode ficar usando a referência do mundo antigo, porque isso, às vezes, desequilibra a nossa visão e leva a gente a comparar, dar muita importância por uma coisa que tem uma importância muito menor do que a vida da gente. Nós vivemos hoje no Brasil uma rotina de medo, de insegurança, de violência diária, e isso aí passa batido, como se fosse rotina. Aí acontece uma coisa como essa, vira como se fosse, vamos, agora o Congresso tem que parar para reexaminar e trazer de volta esse projeto, que é um projeto de censura. Esse projeto de fake news, não se engane, ninguém vai mais poder falar nada. Nós vamos precisar da autorização do censor para poder dar a nossa opinião. Você, Beraldo, depois você, Zé. Zé, eu vou concordar com você que é preciso se identificar o dono das contas. Eu concordo com você. Não tem razão para você ter uma conta numa rede social de uma pessoa completamente anônima. Porque, só usando o exemplo que eu tinha dado, daqueles golpes que são dados por telefone, são feitos por telefone dentro do presídio, quando toca o telefone da vítima, não vem escrito lá o Fernandinho Beiramar, né? Então, obviamente, aquilo ali é fruto de um hackeamento, de um acesso indevido a alguma conta de telefone que os bandidos usam. Então, pois é, que alguém coloca um CPF frio para conseguir o pré-pago e aí eles usam aquilo dentro do presídio. Mas o ponto que eu queria dizer, Zé, é o seguinte, nós já temos uma legislação onde cada cidadão é responsável por aquilo que faz em relação ao outro. Então, você tem legislação prevista por falsidade ideológica, por agressão, por, enfim, uma série de crimes já previstos. E aí você pode dizer, olha, esse crime de invadir a rede social não está bem tipificado. Então, vamos melhorar a legislação, vamos modernizar a legislação. O que está errado, Zé, na minha visão, é você querer que a plataforma, ela, no conteúdo que é postado pelo perfil, pelo usuário, ela seja punida, ela seja alvo ali de uma multa indenizatória, sendo que o papel dela, na minha visão, tem que ser de identificar o dono da conta e dar um caminho ágil, rápido, para que, em caso de algum problema, o dono da conta tenha com quem falar, consiga ver a sua conta suspensa. E eu te digo mais, a gente se defronta com determinadas situações que, às vezes, não tem a ver com o perfil, lá, com a rede social. Então, vamos, por exemplo, esse caso da primeira-dama de hoje. Segundo consta, ela tinha a autenticação em 2 fatores, que é um nível de segurança
altíssimo. Então, vai que, eu estou falando só por uma hipótese, vai que alguém próximo a ela que ficou chateado, que é mau caráter, que a gente não sabe, pegou essa informação e fez um uso indevido sem ter hackeado, simplesmente tendo ali feito uma sabotagem com alguém que ela conhece. A gente tem vários casos que podem acontecer, vários caminhos que a coisa pode percorrer. Então não adianta. Aquele que é o autor de uma ofensa, de uma ameaça, tem que ser punido a pessoa. A plataforma tem que garantir só o acesso, a identificação e a agilidade. Ô Zé Maria, antes de passar para você, queria lembrar que muitas vezes quando você faz uma conta, abre uma conta na rede social, eles sugerem para você uma senha. Mas é uma senha muito complicada, parece um nome tcheco, misturando letras maiúsculas e minúsculas e números, e você sempre opta por uma palavra-chave mais fácil. Sei lá, Zé Maria 1980. E convenhamos, não é tão difícil de descobrir. Muitas vezes tem um maluco que fica ali o dia inteiro tentando, colocando. Muitas vezes a pessoa conseguiu invadir determinada conta utilizando esse expediente. A rede social teria de ser punida por conta da utilização de uma senha fraca pelo usuário, Zé Maria? Eu entendo o seguinte, olha, é uma plataforma, é uma empresa. Empresa gera lucro, o que é normal, né? Emprega e tal, mas tem responsabilidades. E eu aprendi no Código de Defesa do Consumidor que existe a tal responsabilidade sem culpa. E teve uma origem lá na Maria Fumaça, que botava fogo nos canaviais. Não é culpa da Maria Fumaça, mas tem que se responsabilizar. É a tal responsabilidade sem culpa. Então, é uma empresa e tem que arcar com as responsabilidades. E qual é essa responsabilidade? É o básico. Identificar as pessoas que estão nas páginas sociais. Quer que eu prove que eles fazem, não estão nem aí, a plataforma não quer nem saber. Aí o Beraldo diz, se alguém atacou, vai responsabilizar. Beraldo, tenta, um dia, você tenta descobrir quem publicou alguma coisa contra você, para você enfrentar um mundo tenebroso, um mundo sem caminho, um mundo sem rosto. Eles não estão nem aí, porque eles não sabem e fazem questão de não saber. Quer que eu prove? É o seguinte, eu vejo lá um influencer tem 40 milhões de seguidores, o outro tem 70 milhões de seguidores, o outro lá tem 20 milhões de seguidores, o outro tem 120 milhões de seguidores. Gente, o Brasil tem 212 milhões de pessoas que têm acesso às plataformas. Eu calculo cerca de 120 milhões. E onde estão esses bilhões de seguidores? Tem gente que tem milhares de contas. Se compra, é positivo, se compra adesão na internet. São robôs. De robôs. Mas as plataformas permitem. Se elas permitem, elas têm que ser responsabilizadas. Mas, Zé, a Constituição garante o livre expressão, mas veta, proíbe qualquer anonimato. Alguém pediu? Você, Beraldo, quer... Não, é só, Zé, nós concordamos com essa questão da identificação do usuário. Eu sou totalmente favorável. Eu não acho que as plataformas prestam um bom serviço hoje em relação à identificação do usuário e uma agilidade quando há uma invasão de perfil. Eu concordo plenamente com você. Eu vejo pessoas que têm uma rede social invadida lá e alguém está aplicando um golpe e ela fica dias até conseguir tirar a conta do ar. É diferente de você punir a plataforma pelo conteúdo que a pessoa identificada ali, que você consegue, a plataforma, a partir desta regulamentação de identificação do usuário, você consegue chegar ao autor daquele conteúdo. Por que você vai punir a plataforma por algo que outra pessoa publicou? Isso não faz nenhum sentido. O Beraldo. Faz total, gente. São veículos de comunicação. Veja bem, eu chego para resumir esse assunto, eu gostaria ou que nos levassem a essa condição que vocês defendem, quer dizer, a partir de hoje, rádio, TV, jornal, não tem nenhuma responsabilidade com o que publica. Ou então trazem as plataformas para a nossa situação, ou uma coisa ou outra. Está desequilibrado, está diferente, está esquisito. Todo mundo novo precisa ser regulamentado. O drone apareceu, era drone para todo lado.
E aí começou o drone a entrar em intimidade e tal, regulamentou, o drone não pode filmar a janela, o drone não pode não sei o quê. Todo mundo novo demanda uma regulamentação. O Mota, antes de passar para você, mas Maria, só lembrando, só um comentário em cima disso que você falou dos veículos de comunicação, jornais, emissoras de rádio e de TV, mas são profissionais que produzem esses conteúdos e, naturalmente, eles respondem também por isso. Já, no caso das plataformas, trata-se de uma plataforma que permite que o usuário gere o conteúdo. Aí aquele indivíduo do CPF, não sei das quantas, ele vai ser responsabilizado por bobagens ou não, né? O cidadão. Mas não tem essa obrigatoriedade. Mas como não? Mas se você escrever algo... Não, mas se você escrever algo de mim no Twitter, eu posso processar você. Eles vetam... Não, mas eu posso processar você se você publicar algo no Twitter. Claro. Você entendeu? Eu posso posso ajuizar uma ação contra você. Claro. Mas e os robôs? Quem ataca... olha, a pessoa que hackeia, a pessoa que ataca a reputação das pessoas, e estamos falando, eu conheço casos e casos e casos de garotas que teve a vida dela arrasada, devassada lá por fotos íntimas e tal, como não responsabilizar? Se eles editam, eles impedem certas publicações durante as eleições, nós vimos vetos dessas plataformas de publicações, toda publicação de direito era vetada. Eles editam, se eles editam, eles têm que se responsabilizar. Não, esse é um ponto. Esse é um ponto. Então, cada conta... Ou nos levamos para lá ou trazemos eles para cá. Não pode ficar assim. Esse é um ponto. Cada conta deveria obrigatoriamente estar atrelado a algum CPF. Eu vou passar para o Mota. Isso é regulamentar. Só que, Mota, só queria destacar assim, muitas repercussões no ambiente político. Vários parlamentares postaram mensagens após o episódio. Eu quero colocar na tela, inclusive, postagem feita pelo deputado federal, se a gente puder colocar em tela cheia, Nicolas Ferreira, ele é do Partido Liberal do Estado de Minas Gerais, publicação feita ontem à noite, é importante destacar isso. Ele escreveu o seguinte: conta de Janja invadida por um hacker. Em breve voltam com a sanha de regular a internet. Previsíveis, ou seja, então ele publicou isso antes dessa movimentação de parlamentares e congressistas da base governista. Então ele projetou o que está acontecendo nesse momento. Agora, Mota, claro, você vai querer trazer sua reflexão. Agora, é importante a gente destacar para quem nos acompanha e relembrar um pouco desse PL das fake news que muitos que trabalham no ambiente de redes sociais, nas big techs, diziam que dá poderes de censura ao governo, esse projeto de lei. Queria escutar você também sobre esse projeto especificamente, Mota. Eu vou me permitir discordar quase inteiramente, mas gentilmente, com amor, do meu colega Zé Maria. Eu estou no outro lado, eu só tenho olhos para o perigo do totalitarismo. Eu lembro aos senhores, a identificação vale para o bem e para o mal. Uma vez que todas as contas são 100% identificadas, Zé, num teclar aqui, com 2 toques no teclado, uma autoridade máxima vai poder saber tudo o que você postou nos últimos 20 anos. Me dá o perfil do Zé Maria, por favor. Está aqui, senhor. O Zé Maria, olha aqui. Ele usou 20 vezes nos últimos 2 meses a palavra tal, ele precisa ser multado, ele precisa ser censurado, ele precisa ser preso. Então, eu, infelizmente, hoje sou uma pessoa que só consegue ver esse lado, né? Para mim, os benefícios de ter cada conta 100% identificada para poder correr atrás da pessoa que usou o meu nome, eles são muito menores do que os potenciais malefícios. O outro ponto que eu quero levantar aqui para reflexão, o Zé fala muito, e eu entendo, embora não concorde, os argumentos que ele usa para defender a regulamentação. Mas aí o Zé levantou um ponto importante. Há pouco tempo atrás, sem que existisse nenhuma regulamentação, as redes sociais fizeram uma higienização dos perfis de direita. Ou seja, todo mundo que era de direita foi calado e quem era de esquerda floresceu. Agora, Zé, eu te pergunto, quem vai fazer essa regulamentação que você está defendendo? Me ajuda aqui. Eu acho, e corrija se eu estiver errado, que são os políticos de esquerda que estão defendendo isso, ou de extrema esquerda. Qual é a chance que você acha
que existe dessa regulamentação ser uma regulamentação isenta para o bem de todos. Na minha opinião, é uma chance zero. Tá? E, por último, o terceiro ponto que eu levanto, eu entendo que uma situação como essa que a gente está discutindo aqui é uma situação ruim, não gostaria de estar no lugar da pessoa, né? Eu já tive contas minhas, não foram exatamente hackeadas, né? Mas pessoas se fazendo passar por mim para pedir empréstimo, para vender seguro, e isso é uma situação horrível. Agora, como eu disse, é rotina no Brasil. Eu conheço pessoas, a minha mãe, quando era viva, minha mãe morreu com 89 anos, ela, uma vez por semana, recebia, às 2h da manhã, uma ligação de um sujeito se fazendo passar por mim, dizendo que tinha sido sequestrado, que precisava que ela fizesse um Pix de emergência, e como o Cristiano Beraldo falou, era desculpe o termo técnico, vagabundo, ligando de dentro de um presídio, de um telefone celular que não podia estar lá, né, de um número pré-pago, que ele não podia ter comprado, e quando você prestava a queixa, a polícia sabia. São quadrilhas, porque eles ainda fazem isso e continuam, Zé. Esse troço é regulamentado, tem lei, tem o Código Penal que diz que não pode, o sujeito está preso e ele continua fazendo. Então, se a gente vive num país que tem problemas dessa gravidade, e aí está uma grande divergência minha com a sua opinião, eu acho que essa é a nossa prioridade. Enquanto a gente não resolver isso, a gente vai ficar agora preocupado em criar uma lei para punir um hacker que já pode ser punido pela lei atual. É como o Daniel falou, acha esse cara, mete um processo em cima dele. Eu não sei por que a gente precisa de uma nova lei para isso.